Olá, amigos. Domingo, dia 6 de agosto, né? Estamos aí no terceiro trimestre do ano, discorrendo aí sobre a carta de Paulo aos Efésios. Estamos aí na leitura 677. Você que chegou agora, estamos há 677 dias aí fazendo a leitura do guia do estudo da Palavra de Deus. Você não pode perder. Você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative as notificações, né? Curta, compartilha, comente, nos ajude aí a transmitir essa mensagem de esperança, né? A mensagem que salva, que cura, que liberta, que restaura, que transforma vidas, sem dúvida nenhuma, né? A mensagem mais poderosa que você pode ouvir e proclamar. O título de hoje é A Unidade do Espírito, lembrando que estamos na lição número 7, né? Como Paulo encorajou os crentes a nutrir a unidade da igreja? Leitura de Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Bom, Paulo exortou os crentes para que exibissem virtudes para o bom andamento da igreja. Nos chama a atenção para andarmos em unidade, ou seja, um por todos e todos por um. O todos somos nós, né? O corpo de Cristo. E o um é Cristo, o cabeça da igreja. Paulo iniciou a segunda metade de Efésios, né, capítulos 4 a 6, com um chamado comovente à unidade, com duas partes principais. Primeiro, ele pediu aos crentes que alimentassem a unidade do Espírito. Você pode constatar isso em Efésios capítulo 4, verso 1 ao verso 6, né? Exibindo virtudes que contribuíssem à unidade. Efésios 4, verso 1 ao verso 3, um chamado sustentado com uma lista poética de 7 elementos. Efésios capítulo 4, do verso 4 ao verso 6. Não deixe de ler, queridos, os versos citados aqui, né, da Bíblia, para que você possa realmente constatar que a leitura é única, puramente retirada da Palavra de Deus, e isso vai alimentar você, vai trazer para você aí muito mais conhecimento do que nós estamos lendo aqui, né? Em segundo lugar, em Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 16, Paulo identificou o vitorioso e exaltado Jesus como a fonte da graça aos que lideram a proclamação do Evangelho. Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 10. E descreveu com eles, com todos os membros da igreja, contribuísse para a saúde, o crescimento e a unidade do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 16. No início do capítulo, Paulo pediu aos cristãos, né, andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Efésios 4, 1. Ele usou o verbo andar no sentido figurado de comportar-se ou de viver, né? A leitura aqui, bastante citações. Efésios capítulo 2, verso 2 e verso 10. Efésios capítulo 4, verso 17. Efésios capítulo 5, verso 2, verso 8 e verso 15. Quando se referiu ao chamado deles, quis indicar o chamado à fé cristã. Efésios 1, 18, Efésios 2, 4 ao 6 e verso 13. Paulo instou os crentes a ter um comportamento unificador que refletisse o plano final de Deus. Efésios capítulo 4, verso 9 e verso 10. Ele começou essa ênfase com um chamado para praticar virtudes que levam à unidade, com humildade, mansidão e longanimidade. Analisemos cada uma. Paulo explicou em outro lugar o termo humildade, Efésios 4:2, acrescentando a ideia de considerar os outros superior a si mesmo, Efésios capítulo 2, verso 3. Filipenses, em outro lugar é Filipenses capítulo 2, verso 3. A humildade é entendida não como uma virtude negativa de autodepreciação, Colossenses capítulo 2, verso 18 e verso 23, mas como uma virtude positiva de apreciar os serviços, né, a servir outros. E a mansidão, falamos da humildade, a mansidão, Efésios 4, 2, é a qualidade de não ser excessivamente impressionado com um senso de importância própria, e também significa cortesia, consideração, gentileza. E finalmente, longanimidade é a qualidade de quem é capaz de suportar provocações e dificuldades. Sejamos então longânimos, amados, suportando as provações e as dificuldades. Todas essas qualidades giram em torno do tema de se afastar da importância própria
e em vez disso se concentrar no valor dos outros. Ou seja, aquilo que nós falamos, né, nas lições anteriores, na lição passada, hein, que nós somos companheiros e não competidores. Precisamos ter isso aí gravado na nossa mente, né, amados? Questão de rodapé: humildade, mansidão, longanimidade. Esses atributos unificam o povo de Deus? Certamente que sim, né? Diria que são requisitos básicos para o crente em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos enriquece, Pai. Obrigado, meu Deus, porque Tu sempre estás conosco. Obrigado pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos amigos e intercessores. Que a Tua graça recaia sobre cada um, Senhor. No nome santo de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.